Nós agora estamos em cadeia, completamente com toda a rede Jovem Pan. Eu quero apresentar mais uma vez aqui nossos convidados, o professor Marcelo Suano, professor de Relações Exteriores, o coronel Gerson Gomes, analista de geopolítica do Instituto Civitas. E a gente está falando aqui nessa cobertura especial da Jovem Pan News, do funeral da Rainha Elizabeth II, mas já nos antecipando a discussões dos desafios que o Reino Unido terá, não somente o reino em si, ou seja, o reino, sob o comando agora do rei Charles III, mas do ponto de vista socioeconômico, levando-se em conta justamente essa divisão de tarefas. Uma coisa é o chefe de Estado, que é o rei, a outra coisa é o chefe de governo, que é a primeira-ministra Liz Truss. E todas as declarações que foram feitas por um e por outro, seja, por exemplo, a questão do Príncipe de Gales, no título de Príncipe de Gales já ao filho William, sem consultar, por exemplo, os galeses, no momento em que o mundo do século XXI talvez não lide bem com essa questão colonial. Eu vou colocar uma questão agora, até além das questões econômicas, porque me chama a atenção que talvez no século XXI manter o Reino Unido, e aqui é só uma conjectura, manter o Reino Unido talvez não seja o grande legado. Talvez seja entender essas mudanças e entender que talvez a relação diplomática amistosa seja mais importante do que ser o chefe de Estado de uma nação vizinha, como, por exemplo, a Escócia, com a qual os ingleses têm relações históricas. Houve reis escoceses também no Reino Unido. Professor Coronel Gerson Gomes, na sua opinião, isso não pode ser, digamos, o fato inovador agora do reinado de Charles III? A gente está olhando agora o rei Charles pela manutenção de boa parte do reino que foi feito pela sua mãe, a Rainha Elizabeth II. Mas ele vive numa nova era, num novo tempo. O século XXI não lida muito bem com as expressões colônia, ex-colônia. Esse tipo de coisa não funciona muito mais. Há necessidade de um protagonismo dos países, de sua cultura, de sua representatividade local, ou seja, autóctone, para usar uma expressão que os australianos adoram usar. Diga-se de passagem. O senhor não acha que esse pode ser o legado? Ou seja, uma dissolução pacífica, calculada, conversada, e o Reino Unido ainda ser, digamos, esse líder da Commonwealth, mas não necessariamente como chefe de Estado de vários países? Essa é a grande questão que todos fazemos. Como será essa transição da era, podemos dizer, da era elisabetana, né, dessa Elizabeth II, para um momento em que o seu sucessor já é uma pessoa de 70 e poucos anos, de 70 anos, o filho, que seria uma opção, ele aparentemente agora já considera que o próprio rei Charles vai tentar fazer essa conexão internacional com seu prestígio, mas, a bem da verdade, nós sabemos que a forma prática, o braço visível dessa política externa e mesmo dos interesses da Grã-Bretanha, eles se consubstanciam no papel do primeiro-ministro ou da primeira-ministra que nós estamos vivendo agora com a Liz Truss. Eu vou aproveitar que o professor Marcelo está conosco, para mim é sempre uma referência de história, para voltar a uma provocação que eu fiz na parte da manhã e que nós não tivemos tempo de desenvolver. A grande dificuldade que eu imagino que o rei Charles enfrenta nesse momento é porque ele já vinha desempenhando um papel político ou de ativismo político já há muitos anos, há décadas, na verdade. E de manhã eu fiz um paralelo com o professor Marcelo com a nossa experiência monárquica ou imperial. Porque o grande estadista que nós tivemos na nossa história, indubitavelmente, na minha opinião, eu creio que o professor Marcelo também deve referendar o que eu digo, foi Dom Pedro II. Ele teve a oportunidade de estar como um chefe de Estado numa monarquia constitucional, na época, uma situação bastante arrojada para os seus dias, e ele desempenhou esse papel de uma maneira, por meio século, quase 50 anos. E no momento em que ele planejava até mesmo uma sucessão, abdicar para sua filha Isabel, nós percebemos que havia uma grande reação no Brasil por causa das oligarquias. E grande parte dessa reação contra Isabel
Claro, tinha questões de ser mulher, de ser casada com alguém oriundo da França, e que também tinha questões políticas envolvidas, mas me parece que o ativismo político da princesa Isabel, que foi sempre aquela pessoa ligada realmente ao movimento abolicionista, acho uma grande injustiça que se faz quando se fala em Zumbi dos Palmares como uma referência para a abolição da escravatura no Brasil, quando, na verdade, a nossa princesa Isabel foi a grande referência. Ela não simplesmente assinou a Lei Áurea, ela participava de todo um processo dessa abolição da escravatura. Mas me chama a atenção, por exemplo, que Dom Pedro II, ele esteve aqui nos Estados Unidos no centenário da independência. Então, ele, em 1876, ele vem aos Estados Unidos depois da Guerra Civil, ele percebe o que aconteceu, a chaga que se abriu no tecido social norte-americano com a questão da abolição da escravatura dolorida e da forma como aconteceu, e ele percebe isso, que no Brasil é feito um processo muito mais inteligente, me parece, paulatinamente terminando com o comércio, depois a lei do ventre livre, lei do sexagenário, ou seja, há um processo, e esse processo estava sendo até muito bem conduzido, haja vista que o Brasil é um país reconhecido mundialmente como bastante miscigenado, né? O nosso IBGE, quando faz os nossos levantamentos, eu mesmo me classifico lá como pardo, e nós todos no Brasil temos essa dúvida, porque há uma miscigenação que da nossa parte, eu creio que é um legado sensacional desse período também. Agora, quando nós observamos o príncipe Charles receber a incumbência de rei Charles, ele já se manifestou dizendo que aquele ativismo político ficou no passado, que ele tem uma outra postura. No entanto, essa transição não se dá assim tão fácil, porque depende da aceitação. Então, o que eu percebo é que nós estamos vivendo uma grande dificuldade no Reino Unido, porque passado esse momento bonito que nós vemos, cerimonial, nós teremos uma grande dificuldade do rei Charles obter esse apoio popular que a sua mãe tinha, particularmente porque há uma cisão dentro da Grã-Bretanha. Os que optaram por se afastar da União Europeia têm uma visão que eu não vou chamar de nacionalista, professor, eu vou chamar de soberanista, vamos dizer assim. Eles têm uma visão mais soberanista. No entanto, o príncipe Charles, ele tem uma posição mais globalista, vamos dizer assim. Então, essa tensão que ele tinha como ativista político, mais próximo até mesmo à ideia da União Europeia, e a tensão que existe, porque a opinião majoritária foi aquela justamente mais soberanista, de se afastar um pouco da União Europeia, esse momento é um momento de tensão, e que eu não sei se ele consegue dissociar, como eu dei o exemplo da nossa princesa Isabel, que era uma ativista política, e era difícil ela assumir esse papel que a Elizabeth assumiu de trabalhar com tanta discrição, né? Eu não sei se o príncipe Charles ou o nosso rei Charles III obterá esse tipo de possibilidade de articulação nos bastidores com a mesma facilidade que sua mãe. Professor Marcelo Suano, eu só quero antecipar que daqui a pouco a gente vai aproveitar, obviamente, a presença dos nossos convidados. O presidente Bolsonaro participou, foi convidado pelo governo britânico a participar do funeral da rainha Elizabeth II, se encontrou com o rei Charles III também, mas ele já antecipou que iria diretamente de Londres para Nova York. Amanhã tem a Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil tradicionalmente faz o discurso de abertura. Daqui a pouco a gente vai discutir esse assunto também. A gente está falando sobre geopolítica e todas as preocupações. O Brasil hoje é um lugar onde o mundo não pode abrir mão, dado o potencial energético, de questões ambientais e, sobretudo, de alimentos. Mas a gente fala sobre esse assunto daqui a pouco. Professor Marcelo Suano, continua o debate aí das provocações que fez o coronel Gerson Gomes. Provocações no bom sentido, por favor. Não, na realidade, o coronel, ele trouxe um universo, ele não fez provocações espetacularmente apresentadas. Eu acho que o elemento interessante para eu começar a refletir foi quando ele falou do ativismo político do príncipe Charles,
Agora, rei Charles III, que não pode mais navegar nesse ativismo político, fazendo uma comparação com a princesa Isabel. É interessante que quando você observa o que é a princesa Isabel, vamos fazer uma comparação começando pela princesa Isabel. Ali nós conseguimos uma grande proeza no nosso império, do primeiro reinado para o segundo reinado. Nós resolvemos o problema de garantir que os poderes não ficassem concentrados nas mãos de uma ou duas pessoas, ou de um pequeno grupo. Quando você teve na proclamação da independência e você teve o primeiro reinado, 2 poderes estavam concentrados nas mãos do imperador, o Dom Pedro I, o executivo e o moderador. Ora, qual era o papel do moderador? Coordenar os demais poderes. Todos os poderes respondiam ao moderador, que não respondia a ninguém. Esse foi um problema. Por qual razão? Porque imaginava-se que a partir de então se construiria um regime monárquico absolutista. Isso seria prejudicial. No segundo reinado, você resolve este problema. Por qual razão? Você retira o executivo das mãos do monarca, deixando a ele apenas o moderador, para atuar exatamente como a rainha da Inglaterra ou como os monarcas britânicos atuam. Coordenador entre os poderes. O ativismo da princesa se explicava enquanto princesa, mas não poderia se explicar enquanto rainha, ou imperatriz, imperadora, creio que o termo seria mais adequado, seria este, né? Caso ela assumisse. Por qual razão? Porque se porventura ela mantivesse o ativismo... Oi, pois não. Só me permita fazer uma menção de um ponto que o senhor levantou dias atrás. Quando o rei Charles, depois da morte de Rainha Elizabeth, fez aquela primeira manifestação pública, ele foi claro em dizer que o papel de príncipe tinha ficado para trás, era uma nova era para ele e para o Reino Unido, ou seja, ele tinha agora um novo posicionamento. O caso da princesa Isabel, ela não teve chance de fazer isso. Exatamente. Né? Só para lembrar de um fato que o senhor mencionou aqui dias atrás, por gentileza. Não, exatamente, ela não teve essa possibilidade. Por quê? Porque todos saberiam que se porventura ela mantivesse o ativismo político, ela estaria rompendo e retrocedendo historicamente para ter um poder moderador que, se porventura não tivesse o poder executivo, ainda assim interferiria politicamente de acordo com determinados segmentos da sociedade, mas não da sociedade como um todo. A princesa Isabel, ela não teve chance, como não teve chance o nosso imperador de dar continuidade aos seus planejamentos, porque houve o golpe da República. Indo agora para o príncipe Charles, tornando-se rei Charles. Ele, nas suas próprias palavras, ao ser indagado se ele manteria o seu posicionamento e ativismo, ele disse: eu não sou tão estúpido. Isso é forte, isso é muito forte, é muito pesado. Nas suas próprias palavras, ele admite que, como príncipe, ele poderia até falar determinadas coisas, como adquirir determinados posicionamentos. Como rei, de forma alguma, exatamente por essa função moderadora de equilíbrio e de estabilidade nas relações entre os poderes no Reino Unido. Mas tem um dado que a gente começa a perceber. Quando nós olhamos as expressões faciais de Charles III, agora no funeral da Elizabeth II, eu vou usar uma expressão coloquial, uma expressão popular. Parece que está começando a cair a ficha. Por qual razão? Porque ali ele está arrasado. Se percebe nas suas expressões que ali ele está sentindo golpe. Não se sabe se é apenas a tristeza de ver sua mãe, que tinha todas as responsabilidades, partindo, ou se agora ele começa a perceber que a dimensão da sua tarefa talvez seja maior do que aquilo que ele pode carregar. Ele não tem a habilidade que a Elizabeth II tinha, mas ele tem que aprender. O primeiro papel dele é se ambientar, entender qual é a sua grande função histórica. Este é o ponto, da minha perspectiva. Posso estar enganado. Mas tem um outro elemento que é bem curioso, que o Piotr trouxe, que é a questão econômica. Sim. A economia, no século XIX, dependia da relação da construção de um império com domínio. Pegando os termos. Império, como termo latino, significa controle de homens por homens, pessoas por pessoas. Domínio é o controle do espaço por pessoas.
Na antiguidade, até o início da Idade Contemporânea, para você ter o império, você tinha que ter o domínio, razão pela qual você tinha que construir um império que ia do leste ao oeste, com muitos territórios. Por que isso é interessante para você observar agora e pensando na relação econômica? Naquela época, a economia dependia do controle e do domínio sobre territórios. Hoje, você depende de tecnologia e da inserção das empresas ou de segmentos econômicos na cadeia produtiva global ou na inter-relação com as questões financeiras e, mais ainda, da maneira como você lida com uma nova dimensão das relações internacionais, que é o espaço cibernético. Quem dominar o espaço cibernético, se inserir na cadeia produtiva global e conseguir trabalhar de uma forma correta no sistema financeiro internacional, poderá manter o império sem precisar do domínio. Foi por isso que eu fiz essa reflexão. Porque se ele for inteligente o suficiente, ele vai dizer, manteremos o império sem o domínio, trabalhando naquilo que nós temos de grandioso e vamos trabalhar na economia de uma forma diferente. Professor, aí eu vou ao ponto. Então, a Grã-Bretanha não começou mal com o discurso da Liz Truss, ou seja, da manifestação dela? Se eu tenho hoje a necessidade justamente de ter uma influência econômica, e influência econômica não é necessariamente uma expressão negativa, danosa, é que você tem uma relação econômica saudável, até porque o mundo vive hoje do que o mundo econômico chama de ganha-ganha, né? Se você vê que você está perdendo muito, não faz sentido ter relação com aquilo. Essa noção de ter, digamos, soberania territorial ou influência territorial é uma coisa muito do século passado, até o século passado. Diante da necessidade digamos, dos povos locais de se manifestarem, terem essa autonomia, essa independência, ou seja, não é melhor preservar estes laços socioeconômicos, porque são eles que vão, por exemplo, vou usar uma expressão dos chineses. Os chineses adoram, até para confrontar os Estados Unidos, dizer que eles mandam os empresários deles aos países, não os fuzileiros navais. Agora são 2h19. É claro que é um confronto de tese geopolítica, ou seja, eu vou ter influência socioeconômica porque sou um grande comprador ou porque sou um grande fornecedor de qualquer coisa. A gente viu na pandemia a necessidade que tivemos das indústrias chinesas e também indianas. Isso demonstrou, claro, sobretudo na questão de farmacêuticos, né? Mas os chineses adoram usar essa expressão que é um confronto. Todo representante de negócio chinês usa exatamente essa mesma frase. A gente não manda os nossos fuzileiros, a gente manda os nossos empresários. A África, que o diga, vários países com muita influência agora chinesa, justamente pelo aspecto dos negócios. Então, quer dizer, quando a Liz Truss, depois de um Brexit, que não foi ela quem fez, mas enfim, ela talvez tenha sido até contrária lá atrás, mas enfim, ela hoje banca o Brexit. Quando ela diz que não quer mais relações com a Europa, não quer mais relações com a OTAN, ela não está indo num caminho completamente contrário a esse seu pensamento, que eu particularmente concordo, de que é melhor ter relações afetuosas, de bom relacionamento comercial, do que ter, por exemplo, uma soberania, seja do ponto de vista de ser o chefe de Estado daquele país? Eu concordo plenamente contigo. Ela está raciocinando com categorias do século passado ainda. Veja, a grande maioria... E ela é jovem, professor, me permita, né? Mas é isso que está, porque o problema é a maneira como você é formado. Olha que coisa curiosa, você quer ver que... líderes que raciocinam com as categorias do século passado. Donald Trump, Vladimir Putin, Liz Truss, raciocinam com categorias do século passado. Quem é o líder que não é tão jovem, mas que raciocina com as categorias do século XXI? Por incrível que pareça, eu não estou sendo favorável a ele, eu estou tentando entender. Xi Jinping. Por qual razão que ele raciocina assim? Vamos tentar entender a forma como formula o pensamento estratégico do país. Eu lembro que certa vez um jovem que escrevia pelo Seire News, ele escreveu um artigo dizendo a forma de pensar estrategicamente do povo chinês. E ele comparou com um jogo, eu já até falei aqui na Jovem Pan. Qual foi o jogo que ele comparou? O Weiqi, que é chamado na Ásia de Go. E nós começamos a fazer uma análise, juntamos o nosso grupo pelo Seire e começamos a fazer uma análise se isso funcionaria com outros jogos para outros povos. O que nós identificamos? Os norte-americanos trabalham na categoria do pôquer. Como assim? E aí vai ficar muito claro porque o Xi Jinping funciona com a categoria do século XXI. Como é que joga o pôquer?
Não é porque você blefa, é porque você sabe o jogo que você tem na mão. E você olha, e os norte-americanos veem que eles têm um jogo máximo. Só eles podem fazer duas guerras ao mesmo tempo em dois locais extremos do mundo e ganhar as duas. Ainda hoje se preserva. Talvez não tanto quanto antes, mas ainda hoje é possível preservar. Por isso eles estabelecem linhas vermelhas e blefam. Não faça isso, não te agrido. Às vezes eles dançam, como Barack Obama na Síria. Dançou, mas Sim. Não tem problema. Como é que os russos trabalham? Como enxadristas. Os jogos são iguais, tanto de lá quanto daqui. Os dois têm as mesmas armas. Você é obrigado a construir movimentos, imaginando movimentos do adversário e movimentos contra os movimentos do adversário. Quem é o inteligente? Aquele que conduz os movimentos do outro para o ponto que você quer. Qual é o Weiqi? Você trabalha olhando os vácuos de poder, porque todo mundo recebe apenas peças e o espaço inteiro está livre e você vai ocupando. Quem ganha não é o que derrota o outro, não é o que destrói Sim. o outro, ganha quem se prevalece. O Xi Jinping trabalha assim. Ele talvez seja o cara do século XXI que esteja raciocinando em vamos ocupar os vazios de poder, vamos ocupar os espaços em branco e vamos constranger os nossos adversários. A Liz Truss, apesar dela ser jovem, ela ainda raciocina como no século XX, que não é esse raciocínio de um jogo milenar, mas que está mais de acordo com o século XXI. Por essa razão, talvez ela esteja cometendo um erro. Ou seja, ela está pensando que império só se garante com domínio. Talvez ela cometa esse erro. Agora, 2h24. Coronel Gerson Gomes, preciso lhe trazer para essa discussão também. Eu fiz menção à questão dos chineses e o professor Marcelo Suano usou uma expressão muito interessante de vácuo de poder. E esse vácuo hoje é socioeconômico em vários lugares, porque eu tenho crises e, obviamente, quem chega com alguma solução socioeconômica é bem-vindo. Assim como eram nas colônias, que traziam coisas, digamos, industrializadas a lugares onde que eram praticamente subdesenvolvidos, né? Mas, enfim, as coisas que brilhavam ali. Agora, o que eu tenho hoje, e isso me parece muito claro, é que eu também tenho uma sociedade, e eu estou falando agora interconectada pelas redes sociais, que se comunica, provavelmente um inglês conversa com o colega dele francês, pouco se importando para o que pensa Liz Truss, ou o que pensa, por exemplo, o Emmanuel Macron. Ele tem um amigo do lado de lá da Europa que basta pegar um trem, acho que são 2h40 mais ou menos, entre Londres e Paris, pouco menos de 3 horas, e ele está lá, ou vai de avião, menos ainda, 50 minutos, 1 hora de voo. Talvez esse inglês talvez tenha essa ideia de que eu preciso me relacionar apenas com os Estados Unidos, com a Austrália, e deixar do lado uma Europa que, digamos, por mais que seja turbulenta na história, nós estamos falando de 2 guerras só no século passado, mas é também a mais confortável, porque você conhece as culturas locais, você já tem laços históricos, você tem relações, digamos, os códigos são mais fáceis de serem percebidos. Isso não é um problema para uma jovem primeira-ministra que tem uma visão, como disse o professor Marcelo Suano, os códigos do século XX? Eu vou me permitir divergir um pouquinho, ousar, divergir um pouquinho do Seja professor bem-vindo. Marcelo. Eu não vejo a Liz Truss como... Primeiro, não a vejo como jovem, também não a vejo com a mente no século passado. Pelo contrário, eu percebo... Nós ainda não conhecemos, ela vai aparecer para o jogo agora, mas nós temos indicações. Ela era uma progressista na juventude, inclusive crítica ferrenha da monarquia, crítica do papel de Margaret Thatcher. Ela surpreende a família quando ela resolve fazer a carreira política no Partido Conservador. Ela era contrária ao Brexit e, de repente, ela, numa transição, numa negociação muito complexa do Partido Conservador, que quase chega à situação de não conseguir operacionalizar o que emanou do plebiscito do Brexit, quase que o Partido Conservador ele tenta com 2 primeiros ministros e só consegue com Boris Johnson, que por sua vez sofre um desgaste e agora passa esse encargo de transformar essa decisão em algo tangível. Uma coisa que nós percebemos é que há uma confusão nas palavras que foram atribuídas a ela em relação à parte econômica e à parte militar.
essa confusão decorre justamente porque se pensa que a saída do Reino Unido da União Europeia ela teve repercussões maiores no campo econômico, e não foi. Existem vários aspectos do campo econômico, inclusive que ainda estão com um tempo. Por exemplo, a área de pesca, por exemplo, ainda falta alguns anos para se ajustar. A união aduaneira, vamos dizer assim, da União Europeia, o Reino Unido continua participando de uma série de vantagens e tratados dessa aproximação. Ele abre mão, sim, de ficar submetido à burocracia de Bruxelas. Isso é que incomodava muito grande parte do povo britânico. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos várias das medidas que são adotadas no âmbito da União Europeia que repercutem para os seus países membros de uma forma autoritária e que muitas vezes não foi processada internamente pelo seu corpo político. Então, nós temos o exemplo recente agora da Holanda. A Holanda está sendo imposta uma decisão da União Europeia que tem repercussão sobre a sua produção agrícola. Então, há todo um incômodo com essa narrativa ecológica ou narrativa de uma agenda muitas vezes imposta que fez com, por exemplo, a Alemanha abandonasse a sua energia atômica, energia nuclear. Então, esse tipo de imbróglio, que inclusive tem repercussão para o Brasil, porque há um protecionismo grande, há toda uma agenda em cima da parte ecológica que acaba atingindo o Brasil, como esta semana avançou mais aquela legislação que tenta obstaculizar a produção que sai do Brasil de áreas que foram ou desmatadas legalmente e ilegalmente, ou seja, há toda uma manipulação agora para incluir o Cerrado também. Então vejam que não é mais só a Amazônia, já quer incluir o Cerrado. Há uma disputa ideológica que a própria Grã-Bretanha percebeu o seguinte: muitas das decisões que se tomam no Parlamento Europeu, ali em Bruxelas, elas atropelam o que o próprio povo deseja. Agora, a Grã-Bretanha ela não abriu mão da proximidade econômica da União Europeia e dos países europeus. A verdade é que ela abriu mão de uma aproximação política. E esse abrir mão da aproximação política tem um preço a cobrar. O professor Marcelo, quando fala de geopolítica da Alemanha, não há dúvida que a própria Inglaterra e os próprios Estados Unidos, eles ainda têm uma geopolítica em que lembram que a Alemanha ela foi arrasada na Primeira Guerra Mundial, humilhada, ressurge na Segunda Guerra Mundial e ela, de novo, ela é arrasada, é destruída. Sim. E, novamente, ela se levanta como a grande potência europeia pela terceira vez. Então, essa união da Alemanha com a Rússia, que o professor Marcelo falou que os grandes estudiosos de geopolítica sempre viram a Inglaterra como a areia nessa engrenagem, dessa aproximação, nós vimos quando, por exemplo, o presidente Trump pergunta e fala: não há sentido de nós mantermos o grande efetivo norte-americano na Europa para proteger a União Europeia e principalmente proteger a Alemanha, quando ela mesma faz o Nord Stream 1, faz o Nord Stream 2. E um ex-primeiro-ministro da Alemanha é o CEO da empresa, que inclusive tem capital holandês, tem capital de vários outros países da Europa, ou seja, há uma articulação para se juntar Alemanha e Rússia no campo econômico, no campo energético, ao mesmo tempo que se solicita aos Estados Unidos de manter tropas na Europa. O presidente Trump, ele percebeu essa incongruência e ele já sinalizou que o direcionamento geopolítico dele seria para o Pacífico, para a Ásia-Pacífico. No entanto, o que a Liz aparentemente demonstra é que ela está alinhada com essa prioridade de Ásia-Pacífico. Por isso que ela cita a Austrália. Mas isso não quer dizer que ela vai romper com a parte econômica, com as vantagens econômicas daquele seu entorno ali, que é muito mais próximo.